Olá, meus amigos e minhas amigas, retornando aqui com o nosso ministro Dr. João Paulo, tratando sobre uma matéria muito importante, que é a neurocirurgia e a neurologia de uma maneira geral. Com certeza. É uma coisa que a gente tem, nós que não somos versados no médico, somos tomados constantemente por perplexidade. E aí eu já lhe faço uma pergunta, meu caro doutor João Paulo. Que as lesões neurológicas são tão difíceis de recuperação? Eu conheço um caso de uma pessoa que teve uma compressão. Certo. A coluna comprimiu, uma hérnia, comprimiu, mas a compressão durou 4 dias só, 4, 5 dias. E para recuperar teve um trabalhão danado. Por que isso, hein? Se recuperar, né? E ele recuperou? Ele está recuperando, ele está recuperando ainda. Fisioterapeuta e por aí vai. Porque, na verdade, desde quando a gente estuda lá na fisiologia dos neurônios, né? E da medula também, o que a gente sabe? Da irreversibilidade de uma lesão neurológica completa. Isso. Então, quando a gente pega um neurônio, né, existem vários tipos de lesões. Por exemplo, vamos começar do mais simples. Uma lesão do nervo. O paciente sofre um acidente e corta o nervo, por exemplo. Então, assim, o nervo, você pode só esticar o nervo, um trauma que o paciente cai com o braço aberto, pode fazer uma lesão de plexo braquial. Então, você só estica o nervo, ou você tem um corte do nervo que só pega a camada superficial, ou você faz a secção completa do nervo. Então, a irreversibilidade do neurônio, hoje em dia, já é algo que melhorou muito, porque as cirurgias de plexo braquial, o paciente cortou o nervo. Mesmo depois de algum tempo, a gente consegue fazer um enxerto, a gente consegue tirar nervo, por exemplo, nervo sural, e emendar, digamos assim, de uma maneira mais fácil, e emendar no trajeto de alguns nervos aqui para o paciente conseguir voltar até alguns movimentos. Mas nunca esse paciente vai ter o mesmo movimento. Por exemplo, lesou um nervo do braço direito, ele nunca vai ser o do braço esquerdo, que é bom. Agora, o nervo é algo hoje que nós já temos algumas opções para fazê-lo com que a regeneração dele. Tudo bem, a reinervação que nós falamos. Agora, a medula espinhal e os neurônios, né, do cérebro, aí já é um grande mistério, é um grande capítulo, né, que a gente tem vários livros falando sobre isso daí, em que realmente... O tecido é o mesmo? O tecido, não. É o mesmo, por exemplo, o neurônio cerebral, ele anatomicamente e tecidualmente, ele é o mesmo neurônio da coluna? Não, não é não. É não, né? Porque na medula... A medula, nós temos os neurônios. Sim. Do mesmo, só que nós temos uma boa parte dele que como se diz, são os axônios. Né? Então, são os axônios que vão fazer toda aquela parte dos nervos revestido por uma bainha de mielina. Então, a mensagem, por exemplo, você machuca o pé. Você tem os neurônios responsáveis pela sensibilidade do pé, que eles vão caminhar, levar para a medula, né? E da medula processa no cérebro. Então, quando a gente tem uma lesão num centro importante, uma lesão no tálamo, aquilo é reversível. O que acontece é o quê? Que naquele ponto que lesou, não adianta, aquele não regenera. Mas nas regiões vizinhas, elas podem começar a assumir funções daquela região lesada. Então, vamos se tratar de uma patologia que todo mundo conhece, que é o AVC. Então, o paciente chega no hospital sem falar e sem mexer o lado esquerdo. Teve uma lesão. Se a gente conseguir abordar no tratamento do AVC agudo, que hoje a gente tem um tratamento que nós podemos fazer um remédio na veia, que é um trombolítico, que dissolve o coágulo que está entupindo aquela área do cérebro, ou o paciente faz um cateterismo de urgência, localiza aquele coágulo que está entupindo ali mais ou menos, você vai lá e retira. Quando você restabelece o fluxo cerebral, com um período hábil, entre normalmente 4 horas e meia, 6 horas, o paciente pode voltar a funcionar perfeitamente. Ele pode ser um quadro completamente reversível. Mas quando passa determinado tempo que lesou de fato o neurônio, não recupera mais. Não recupera. E aí depois vem essa reabilitação, a fisioterapia e tudo mais. Né? Aí a medula óssea, quando o paciente, por exemplo, o paciente chega com um tumor na coluna. Se ele já chegou para a gente sem andar, nenhum movimento,
A gente já sabe que, do ponto de vista estatístico, vários estudos que comprovam em que o paciente que tem mais de 48 horas, por exemplo, de tetraplegia, se tratando de um tumor, ou de paraplegia, o caso é irreversível, não adianta. Ele pode recuperar depois alguma sensibilidade, mas o movimento da perna em si é praticamente nulo, infelizmente. Isso é muito triste, né? Isso é muito triste. A causa mais comum da tetraplegia são os traumas raquimedulares, os acidentes, né? Então, doutor Gerônimo, tem uma escala que o paciente chegou na emergência. Se ele chegou tetraplégico, nós temos uma classificação que vai de A a E, que é a classificação de Frank ou classificação de Azer, em que A, o paciente não tem nem movimento nem sensibilidade. O prognóstico de recuperação é praticamente zero, é zero, na prática, né? Alguns pacientes, depois, eles conseguem ter algum tipo de movimentos grosseiros com a mão, mas a funcionalidade ele não tem. Tem algo a ver com midríase, com miose? Não, tem. Né? Aí do trauma raquimedular seria isso. E da mesma coisa, por exemplo, o paciente tem uma dor na coluna e faz uma hérnia de disco. Se o paciente chegou na emergência, olha, uma dor na coluna, fez uma ressonância, tem uma hérnia de disco que está apertando os nervos, né? É uma dor terrível, uma dor terrível. Se esse paciente só está com dor, tranquilo. É uma lesão, não é bem uma lesão neurológica, é só um processo inflamatório. Mas se esse paciente chega com o pé sem movimento, o pé caído, por exemplo, aí nós temos que operar de emergência, porque senão já é grave. Se você não atuar de emergência, ele não vai recuperar. Depois de 24, 48 horas, não recupera mais. Doutor João Paulo, o tecido nervoso, deixa eu colocar, o tecido neuronial, ele é irrigado? Ele é irrigado. Irrigado, né? É. Nós temos as artérias, né? Mas deve ser coisa bem... coisas bem... Então, quando do coração, né? A gente vai sair o quê? Vai sair os troncos, né? Braquicefálico, tudo carótida. Então, os ramos todos vão partir das artérias vertebrais, né? Digamos, do crânio, das artérias vertebrais e das carótidas. Existem vasos de grosso calibre, mas à medida que ele entra para dentro do cérebro mesmo, para irrigar os tecidos cerebrais, já são calibres bem pequenos, em que a gente só tem precisão de tratar, de descolar ele de um tumor só com microscópio. Porque, assim, realmente são coisas delicadas. E se houver uma lesão ali, ó, sangrou um pouquinho. Se você vai lá e resolveu o sangramento, aí você já fala, rapaz, para onde é que essa artéria ia? Se for para uma área nobre do cérebro, quando o paciente acordar, você já fica. Será que ele vai acordar com uma fraqueza? Será que ele vai acordar sem falar? Então, é aquele tema que o senhor falou. A gente tem que saber a anatomia perfeitamente. Até para a gente controlar um sangramento, você tem que saber se pode sacrificar aquela veia ou aquela artéria ou não. Né? Sobre o sistema nervoso, se sabe pouco ainda sobre ele? Sabe. Hoje em dia, o senhor falou, o tema de... Ainda tem muita coisa para ser. Tem, muito. Principalmente, doutor Gerônimo, principalmente no que se trata de duas coisas. São as doenças degenerativas, né? Que são essas doenças que envolvem os distúrbios de movimento, esses pacientes que têm o paciente está bem, de repente começa a ter atrofias musculares, que são o quadro degenerativo, que é mais da neurologia clínica. Ainda assim, os resultados são muito precários, não adianta. A esclerose lateral amiotrófica, por exemplo. E da neurocirurgia, digamos que o calcanhar de Aquiles mesmo são o quê? São as lesões que envolvem a lesão completa de medula, né? Porque você pode ter o transplante, você pode fazer células-tronco, que já tem vários estudos, né? Norte-americanos, canadenses, japoneses também, em que algum grau de melhora, mas sempre envolvido com a robótica. Então, por exemplo, o paciente tetraplégico, aí ele vai ter um sistema como se fosse um sistema, braços e pernas mecânicas, né? Cheio de aparelhos que, pelo comando do cérebro, pode tentar executar alguma coisa. Mas para você falar que o braço e a perna vão movimentar, não vão. Célula-tronco nada ainda. Célula-tronco ainda é muito... A gente está muito longe de ter os resultados satisfatórios, muito longe. Muito longe. Outro dia eu estava conversando com o nosso... Eu sei que é seu amigo e é meu amigo também, que é o nosso Fernando Gameleira. Sim, sim. Estava conversando com o nosso Fernando e ele me disse que é muito complicado mesmo. Essa questão da ELA, por exemplo. Eu vou lhe contar um fato aqui, posso contar, não vai nenhuma indelicadeza. Eu tenho um grande amigo
que a sogra dele apareceu um quadro que sugeria ela. Certo. Mas aí ele foi, procurou um outro médico que foi operada da mão. Não teve efeito nenhum. Depois fez outra cirurgia, não teve efeito nenhum. Ia fazer, mas peraí. Aí foram para o Fernando e ele diagnosticou. E ela? E ela já faleceu, inclusive. É. Um negócio, né? É um negócio surpreendente. Qual é a teologia? Você sabe? Não é que você não saiba. Não. Você já teve acesso a essa informação? Da ela? Sim. Na verdade... Ninguém sabe a teologia. Ninguém sabe. Você não tem nada comprovado dos fatores de risco também. Né? Então, realmente uma questão enigma. É um enigma que é só como se, digamos assim, uma predisposição genética. Né? Então, agora, existem algumas patologias que aí ela tem um caráter familiar. Né? Por exemplo, recentemente mesmo eu atendi um paciente que na verdade não é nem da minha área, mas eu encaminho para o neurologista clínico, que são pacientes que apresentam, esses pacientes que apresentam coreia, as coreias de RAM, de cílio. Então, coreias, né, digamos para o público, são aqueles pacientes que apresentam movimentos desordenados do corpo. Né? Então, isso tem um caráter genético. Então, eu conheci mesmo uma paciente, que eu fui olhar o pai dela, que estava um médico, adoeceu, não pôde ir, aí eu fui lá, vou lá, eu vejo, tranquilo. Ela não quer ter filho, paciente jovem, 37 anos, ela disse que não vai ter filho, se tiver, é só com inseminação, barriga de aluguel, porque ela morre de medo do filho dela ter a mesma doença do pai. Machado de Assis era epilético. Ele também tinha um verdadeiro pavor de passar para os descendentes dele a epilepsia. E dentro do mundo da neurocirurgia, doutor Jerônimo, existem as doenças também que têm caráter genético. Então, tem pacientes que, por exemplo, que têm uma doença chamada neurofibromatose. O que é isso? São pacientes que têm tumores no cérebro, tumores na coluna. Então, isso tem um caráter genético. A mãe tem, os filhos têm. Existem também os pacientes que têm aneurismas. Paciente jovem que falece ou opera de um aneurisma cerebral com antes de 40, 50 anos, todos os parentes de primeiro grau têm que fazer exames para investigar se não pode ter um aneurisma, né? Que aí seria uma malformação mesmo da artéria. Um aneurisma ali no polígono de Williams é fácil operar? Fácil não é, mas é viável a cirurgia? Está sendo viável? Praticamente todos os aneurismas, eles são viáveis de fazer a cirurgia, todos. Agora, dentro do polígono de Willis, né, que são aquelas, vamos supor, que é o complexo de artérias no nosso cérebro, hoje em dia, nós já temos alguns aneurismas que o tratamento padrão ouro, digamos assim, o mais conveniente seria cirurgia. E outros que o tratamento hoje já é o tratamento que nós fazemos por embolização, que é o tratamento pelo cateterismo. O cateterismo chega, igual o cateterismo cardíaco, certo. Você chega nas artérias cerebrais e aí você consegue, foi aqui que rompeu o aneurisma. Então ele vai lá, coloca um sistema de molas ali para impedir com que ele rompa de novo e resolve. A vantagem da cirurgia é que quando você opera, você de fato viu, o cirurgião está vendo ali, pronto, ali resolveu. Né? Mas existem os riscos de uma cirurgia para tratamento de aneurisma. Né? É um grande dilema no mundo da neurocirurgia, sabe, doutor Jerônimo? Olha, opera aberto, digamos que a cirurgia ou o tratamento endovascular. Assim como em outras áreas também da cardiologia. Isso aí tem que ter uma conversa com a família. Tem. Que é a questão do consentimento informado, né? Tem. Então, quando a gente vai, o paciente chega bem, diagnosticou um aneurisma. Aí a gente tem que falar para ele os tipos de tratamento, por cirurgia ou por tratamento por cateterismo. E cabe a ele escolher. O diagnóstico melhor é que exame? Tem que recorrer a que exame? O diagnóstico, o padrão ouro hoje é a arteriografia, né? Só que o paciente tem que fazer com sedação, muitas vezes, né? E que envolve a punção da artéria. Mas hoje em dia a gente faz praticamente todos os diagnósticos de aneurisma cerebral com a angiotomografia, né? A angiotomografia ou a angiorressonância. O doutor João Paulo, o senhor atua lá no âmbito do HGE? Sim. Atua lá, né? Atua. Atua mesmo presencialmente, não fica de sobreaviso não, né? Não. Na verdade é o seguinte, hoje, no HGE, eu atuo no setor especializado em AVC, que é a unidade AVC. Né? Eu trabalhava na parte do trauma, em Arapiraca, né? Mas eu não estou lá mais. E atualmente eu atuo na unidade AVC do HGE, eu atuo na Santa Casa também, que é o grande hospital onde nós temos uma equipe grande lá.
e também no Hospital Metropolitano, no serviço de neurologia e neurocirurgia que se criou lá, está começando agora aos poucos. Como é que está o nosso HGE? O HGE, ele atende bem? Ele assim, o HGE assim, ele tem centros excelentes, com profissionais excelentes, mas digamos que é o centro, por exemplo, um politraumatizado. Quando chega lá, todas as especialidades estão ali presentes. Cirurgião geral, neurocirurgião ortopedista, cirurgião plástico, otorrino, urologista, cirurgião vascular. Então ali não existe aquele negócio, chama aquele médico, chama lá, espera aí, tem que autorizar uma guia para fazer um procedimento. Não, é na hora que tudo acontece. E se o paciente tem um AVC, a referência é lá, Se o paciente tem um infarto, a referência é lá. Agora, está começando a se organizar melhor para os pacientes serem atendidos de uma maneira mais eficiente, para o paciente não ficar esperando e passar daquele tempo hábil, por exemplo, para fazer uma cirurgia, para fazer um tratamento do infarto, né? Então, agora, a gente tem a esperança que com essa ampliação da rede pública, né? E desafoga, né? Desafoga o HGE e nós já estamos vendo de uma maneira bem notória essa melhoria. E a Santa Casa? A Santa Casa eu tenho um carinho todo especial pela Santa Casa, porque lá eu tenho um grande amigo, que é o Arthur. Sim. Nosso Arthur Gomes Neto. Certo. Foi meu contemporâneo na época de escola. Então eu tenho um carinho pela Santa Casa muito grande. Tanto é que eu digo, olha, eu quero ser atendido na Santa Casa. Como é que está a nossa Santa Casa? A Santa Casa nossa hoje, como se diz aqui, eu também, desde que eu vim para Maceió, 2016, é lá o hospital que eu atuo de fato, fazendo as cirurgias eletivas. Você sempre conta o Arthur por lá, não, né? Direto. Recentemente mesmo, teve uma cirurgia, mas nessa cirurgia não está, mas foi uma cirurgia em conjunta dele com a gente. Sempre encontro ele na organização do nosso serviço de neurologia e neurocirurgia, né? Ele deu uma grande força, foi um grande apoiador para que hoje é o que se tem a neurologia e a neurocirurgia lá, Dr. Jerônimo. Então a Santa Casa hoje, em termos de referência das especialidades, ela é o grande, na minha opinião, é o grande centro de Maceió, de Alagoas, não tem discussão. Tanto nas áreas de cirurgia ortopédica, cirurgia digestiva, urologia, cirurgia vascular e na neurocirurgia. Então, nós somos um grupo grande lá de 7 neurocirurgiões, as neurologistas clínicas também são 4 atualmente. Então, todas as cirurgias de alta complexidade nós fazemos lá. Ainda dá plantão, doutor João Paulo? Dou. Na Santa Casa mesmo eu faço plantão de sobreaviso. Sobreaviso. Até no HGE eu faço plantão às segundas. Em Arapiraca eu fazia plantão também. 24 horas, 12 horas? Atualmente, os meus são... Tem plantões de 12 horas e tem plantões de 24 horas. Não tem que escolher não, né? Não tem não. De 24 eu não quero não. Quero só não, tem jeito não. Tem que... Principalmente, como diz, né? Quando a gente é novo, tem que dar o sangue mesmo, né? É verdade. Então, só para não perder essa oportunidade, eu tenho certeza que o residente ele tem que ter uma disciplina que tem um cadete da academia militar. É jogo duro, né? Se o indivíduo for um cara displicente, ele sai fora da residência. Sai. Começar a chegar atrasado, começar a faltar. O que acontece, Júnior, que é o seguinte, já que é uma coisa importante para a gente esclarecer assim, o residente, ele é um médico, né? Já terminou a faculdade, está ingressando ali para aprender uma especialidade. Então, ele tem também a responsabilidade legal sobre o paciente. É lógico que tem o chefe, né, que é o preceptor, que é o orientador para estar fazendo as coisas. Então, assim, se um residente, ele demonstrar ali já corpo mole, a gente já sabe que ele vai ser um especialista ruim e o local onde ele está fazendo residência, muitas vezes não vai acolher ele como profissional depois, né? Então, hoje em dia, o número de locais em que tem residência médica aumentou muito pelo MEC. Aumentou muito. Aumentou muito. Então, existem lugares hoje que a qualidade da residência não é boa, certo? Então, eu sempre falo para os você quer fazer uma residência de, por exemplo, neurocirurgia? Rapaz, procure tal lugar onde já tem uma formação antiga. Tem grandes centros, né? Tem grandes centros. Então, por exemplo, a minha formação lá no UFMG mesmo, tinha mais de 15 preceptores, todos eles tiveram uma formação fora, ou na França, Estados Unidos ou Canadá. Então, são pessoas, e também, que eles dedicam na universidade, certo? Ele entrou na cirurgia, não tem pressa para ir embora. Ele sabe que ele tem a função de ensinar. Doutor João Paulo, e os congressos? Como é que estão os congressos na área de neurocirurgia? Os congressos, todos suspensos. Agora tem os congressos online. Mas antes da pandemia, como é que vinha? Não, aí vinha hoje em dia, doutor Gerônimo, cada especialidade tem a sociedade brasileira, vamos supor, neurocirurgia, Sociedade Brasileira de Neurocirurgia.
Aí existe a sociedade, por exemplo, nordestina, né? Existe a sociedade paulista de neurocirurgia. Então, ficou subdivisões. Então, cada sociedade dessa, ficou bom que eles fazem vários congressos, simpósios. Mas existe um congresso nacional? Existe o congresso nacional, que aí, no caso da neurocirurgia, é feito pela Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Todas as áreas têm esses congressos, né? E atualmente está sendo tudo online, né? Certo. Quais são os grandes avanços da... A gente já está chegando ao final. Certo. Quais são os grandes avanços da neurocirurgia hoje que nós temos acesso aqui em Alagoas? Será que o senhor podia nominar alguma coisa aí? Ó, na neurocirurgia hoje, o avanço na neurocirurgia que nós falamos de radiocirurgia. Então, é você tratar tumores em locais, digamos, extremamente arriscados com radiação, né? Porque você pega um tumor de 3 centímetros, ao invés da gente fazer a radioterapia no cérebro todo, você faz uma sessão muito forte, só 1 ou 2 sessões naquele local específico. Isso chama-se radiocirurgia, não tinha. Partindo para o meu mundo, que é a neurocirurgia na prática mesmo, nós temos avanço na neurocirurgia de tumores de base de crânio, que são aqueles tumores até então falados inacessíveis e que exigem uma experiência e exigem realmente cuidados com todos aqueles... Até você chegar no tumor, existe uma coisa chamada o acesso, né? Então, às vezes, só para a gente chegar no tumor, gasta 4 horas. Aí, quando chega no tumor, mais 6 a 8 horas. Então, às vezes, são cirurgias de 12, 14 horas de cirurgia. E o neurocirurgião não sai do campo ou ele sai? Não, a gente tem que... Normalmente, a gente sempre opera com 2, 3, né? Então, a gente sai, reveza, né? Só que, às vezes, você está tão concentrado ali que... Vai tomar um suco. Isso a gente faz, né? A cirurgia está estável, tudo. Então, a gente tem esse avanço na neurocirurgia de base de crânio, na cirurgia dos aneurismos também e na cirurgia de coluna. O que ainda nós temos ainda assim, que ainda é pouco para fazer pelo SUS, eu diria, são as cirurgias funcionais, que é aquela cirurgia para tratar um paciente com doença de Parkinson, um paciente que tem coreia, porque isso não é só o profissional para executar, é o sistema público, né, que tem que fornecer todo o material, ou todo o cadastro no hospital de alta complexidade, e ainda tem entraves no Brasil todo para fazer. O SUS cobre bem essas cirurgias, mesmo essas mais delicadas? Não. Pelo amor de Deus. E aí, como é que vai fazer com o paciente? Aí, doutor Gino, é um tema importante, que é o que os hospitais públicos hoje estão cada vez querendo estruturar serviços de qualidade para evitar o que nós chamamos de judicializações. Porque, às vezes, doutor Gino, a gente eu opero um paciente que ele chega para mim, eu trabalho no Pan Salgadinho. Aí eu falo, rapaz, olha, essa cirurgia sua não tem condições de eu operar você com os materiais que o SUS fornece. Porque no convênio tudo tem, mas no SUS aqui não tem. Aí às vezes tem nem todos os convênios, né? Nem todos. Então aí a gente tem que fazer o quê? Às vezes o paciente tem que, o famoso judicializar, entrar na justiça para o governo liberar aqueles materiais. Aí é um transtorno, é ruim, o paciente, isso demora às vezes um tempo, né? Quando consegue. Mas eu diria, Jean, do período que eu cheguei aqui em Maceió, 2016 até hoje, a gente teve grandes avanços na neurocirurgia, muito mesmo. A tendência é melhorar, porque uma coisa que me surpreende muito, nós vemos muito lá a questão de procedimento cirúrgico, medicação, etc, etc, mas uma coisa que me chama a atenção é a demora em atender. Porque às vezes a resposta, mesmo a questão judicializada, ela demora tanto que quando vem não consegue mais salvar o paciente. Sim. Isso é muito triste, né? É, demais. Isso é muito ruim. Muito ruim. O paciente chegar e você olhar assim. Eu tenho uma informação de que uma médica disse uma vez para mim: olha, eu vou passar esse remédio para o senhor, mas eu não passo para todo mundo, não. Por que, doutora, não passa? Porque não pode comprar. Naquele momento vai me dar uma espécie de uma opressão, sabe? Olha, esse remédio aqui é excelente, mas eu não posso passar para todo mundo. E você é um profissional de grande valor, de grande proficiência, que todo mundo deveria ter acesso, não tem. Não porque você se transformou numa cláusula de barreira, mas porque o Estado não corresponde, né? E aí quando você vê, é só um comentário para os telespectadores, quando eu vejo um indivíduo, nesse momento nós estamos vivendo, pegando dinheiro de respirador e de oxigênio e desviando, é simplesmente o fundo do poço. É uma coisa muito triste. E você sempre vai encontrar
pessoas contemplativas para esse tipo de gente. Não é verdade? Não tem dúvida. Meu caro doutor João Paulo, como é que nós estamos aí? Vamos ver lá a nossa equipe. Eu acho que eu vou já deixá-lo à vontade. Tranquilo, doutor Gerônimo. Para que o ilustre amigo faça ainda qualquer consideração que esteja que ache conveniente para os nossos telespectadores. Doutor Gerônimo, eu queria inicialmente agradecer ao convite, novamente, falando isso. E um tema, eu quero voltar ao tema que a gente conversou aqui, sobre a base, né? Então, hoje eu quero fazer medicina. Por que às vezes fala, por que esse médico aí, ele pensa tanto no paciente, ele é humano? É porque, para você ser um bom médico, eu estou dizendo médico porque é a minha profissão, mas não que as outras não sejam assim. Depende muito da base que nós temos, base como ser humano, uma base religiosa, a questão de você ser solidário ou não com aquele próximo ali. Então, doutor Gerônimo, assim... A base ética, né? Base ética. Então, tem gente que fala, pai, larga de ser bobo. O paciente procura, querendo uma consulta particular, e você fala, não, pai, me procura ali no HGR, eu estou lá de graça. Então, assim, mas é isso, que a gente tem que fazer as coisas na medicina sem compromisso financeiro. Se não for assim, fica ruim. Senão não adianta. Você acha que na advocacia também não tem essas imperfeições? Porque a questão é vocacional. É vocacional, A pessoa vai procurar um advogado, rapaz, tu é complicado, né? Você é complicado, meu amigo. Um advogado pode dizer isso com a pessoa? Ele tem que ouvir e atender e tentar dar a solução. Uma coisa o médico, né? Sim. Rapaz, você é doente de novo aqui, rapaz? Coisa mais chata. É o que se chama de... Esse assunto aqui, ele é recorrente. Eu, há um tempo atrás, estava preocupado com a formação de caráter do indivíduo. O que é que faz o indivíduo ser um bom caráter e o que é que faz ele ser um mau caráter? Andei procurando livro, até que um dia na Amazon, o Amazon, como os doutos pronunciam, né? Eu vi lá um livro, O Caráter. Aí eu olhei a sinopse e tal, pedi. A formação do caráter é um negócio muito delicado também. Complexo, né, Tejano? Claro, está provado que o ambiente do lar é a pedra de toque, é a pedra fundamental. Certo. Mas passa pelas amizades, passa pelas experiências de vida, passa pelos livros que o indivíduo leu, pelos professores que passaram por ele. Para o indivíduo ser um bom caráter. Ele sendo um bom caráter, ele consegue ter, no seu caso, essa empatia com o paciente. Sim, não tem dúvida. E ver naquele doente que está ali precisando de você, ele não vê como um doente, ele vê como um semelhante seu. Verdade? Mas continue. Não, era isso que eu queria dizer mesmo. A gente tem que ver o outro como semelhante, independente da profissão que nós temos, né? E, doutor Gerônimo, quando a gente passa por uma situação, todo mundo, rapaz, depois que você passa por uma situação que você foi o paciente, ou você acompanhou alguém muito querido da sua família, que era um paciente, aí você vê e falou, rapaz, olha, tanto que é importante um olhar que você dá para o paciente, você esclarecer. Atenção. A pessoa chamava, doutor, vem cá, e o rapaz, não, vou, e não volta mais. Então, tudo é importante, Maravilha, doutor João Paulo. Muito obrigado. Maravilha, eu sou quem agradeço. Eu agradeço em meu nome, em nome dos nossos telespectadores aqui da nossa equipe. Sempre importante essa conversa. E eu sempre digo aqui que o médico, eu tenho uma visão do médico, porque na minha casa, eu já disse isso aqui, inclusive, na minha casa, os meus pais sempre se referiam aos médicos com grande respeito, com grande consideração. Meu pai e minha mãe, lá em casa, médico era um profissional que se falava sempre de forma elevada. E um dia, eu estava andando ali, na casa por ali, e essa mesa ainda existe. E eu vi que tinha um papel assim, em cima da mesa. Eu não sei como aquele papel chegou na minha casa. Meu pai não era médico, minha mãe não era médica, não tinha, mas estava lá esse papel. E eu, ao redor dos 10 anos, peguei aquele papel, um papelãozinho. Oração ao médico. Não era a oração do médico, era a oração ao médico. Certo. Eu até resgatei depois na internet, do Google e tal. Então era uma poesia onde falava do sofrimento numa família, o sofrimento de um filho, um garoto, e naquele sofrimento chegava o médico e quando ele, na intervenção, devolvia aquela família felicidade, alegria, esperança, etc, etc. Mas o mais importante que eu gravei foi a última estrofe. Que dizia assim,
Se este poema acaso te internece, lembra-te do teu médico através da vida. Certo. Lembra-te dele ao menos numa prece. Rapaz, que bonito esse A poema. última estrofezinha. Meus caríssimos telespectadores, sempre agradecendo essa honrosa audiência, esse acompanhamento muito fraterno. Eu tenho percebido isso nas ruas, nos locais onde eu ando, nas esquinas. Aqui e acolá sou abordado por pessoas que me reconhecem. Ô Jerônimo, assisti a entrevista tal, e essa com certeza ela vai repercutir de forma muito positiva. E é isso que é a nossa intenção, é trazer informações relevantes para a nossa sociedade. Ok. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Tchau.